Bem, nós tratamos do assunto aqui no Arena Esportiva, estamos voltando dos novos estádios. A gente deu os números aqui, Luiz Ribeiro, em relação aos jogos que foram realizados, né? E a arrecadação também que aconteceu nesses novos estádios. Já era previsto isso ou para você foi uma surpresa eles serem tão bem recebidos pela população? Não, é o que eu falei inicialmente. Eu acho que a população gosta de conforto e isso vale para... Inclusive para os trens. Quem que não gosta de um metrô com ar-condicionado funcionando? Ninguém quer aquele trem quentão, né? Antigo, que barulhento, calor insuportável, goteira dentro do trem. Isso é fácil de compreender isso. Mas o que me parece para viabilizar as arenas é o que na Europa se adota, e que é o chamado dia do jogo. Aqui nós não temos a prática de levar o torcedor para o estádio faltando 10 minutos para começar o jogo. Não, o torcedor tem que ir para o estádio almoçar com a família, visitar um museu do clube, se interessar pela cultura do clube. E quando dá 16 horas, assiste a partida e chega em casa às 19 horas. Isso é dinheiro. Agora, para isso a gente tem que mudar a nossa cultura. Qual é a mudança de perfil? É oferecer atrações para o público e não limitá-lo apenas à prática do futebol. Quem não gostaria de entrar numa arena com um shopping para fazer compras? Não só produtos do clube, mas e ter uma opção de almoçar, de fazer um lanche. Vou te dar um exemplo. O Camp Nou, que é o estádio de Barcelona, que eu conheço, o Camp Nou tem um shopping ao lado com as lojas de 2, 3 andares, em que o torcedor pode comprar as camisas, calção, meião, pôster, tem a história, livros do Barcelona, chaveiros, flâmulas. Ele chega cedo, restaurante, como tem também o Mineirão Antigo, tinha esse, eu ainda não, eu acho que também foi mantido. Foi mantido o restaurante no estádio Mineirão. O tropeiro. Isso, feijão tropeiro, que é um espetáculo, a comida mineira. Então, o que eu digo é o seguinte, isso, deputado, que o Luiz Ribeiro está citando, ter atrativo antes do jogo para que os clubes possam faturar e o governo também possa faturar. Através da compra vai se gerar imposto. E através desse imposto que vai para a população, né, para o caixa do governo, e também para o caixa dos clubes. E a gente não tem isso aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar o Manchester United, o estádio. E é um ponto turístico. Tem fila para entrar. Então tem museu, tem as lojas, tem assim vários souvenirs. Tem muitos atrativos. E há a procura. O Maracanã está tentando isso. Exatamente. O Maracanã está tentando, não sei os demais estádios. Mas o Maracanã tem lá. Tem a sua lojinha, tem lá o museu, é verdade, tem a lojas, lanchonete. É que também ainda não existe a cultura de ir ao estádio para almoçar, para ficar. Isso tem que acontecer, né? Tem que criar. Isso aconteceu com o shopping. As pessoas vão ao shopping, não é para fazer compra. É para aproveitar o ar-condicionado e o restaurante também, né? É verdade. De qualquer existe um ponto que foi abordado aqui no nosso intervalo, que eu queria ver. Como se pode verificar quando o time tem um mando de campo e vai jogar em outro estado? Como é que fica a sua torcida? Porque às vezes assim, vai jogar no Mané Garrincha, vai jogar lá no norte do estado. Porque o objetivo é a arrecadação. Como é que fica a torcida local vendo o seu time, quando tem o mando de campo, ir jogar em outra unidade da federação em função da questão da renda? Eu poderia responder, se você me permite. Claro, Luiz, por favor. Comentar aqui com o deputado que os times do Rio de Janeiro são nacionais, graças à tradição do rádio, onde o Botafogo joga em Brasília como se estivesse em casa. Flamengo também, no Norte, no Nordeste, todas essas praças. Agora, o jogo ele tem um valor. Um jogo não é disputado com o mesmo peso cada partida. Tem jogo que você tem que ganhar, eu digo assim, por pontos corridos. Por pontos corridos. Aquele jogo, quando você faz a combinação dos próximos adversários, do que você precisa para a tabela, aquele jogo é uma decisão. Aí não tem que sair. Mas um jogo que você não precisa tanto, você pode vender. Porque como é que você vende um jogo, por exemplo, a Brasília? O empresário chega e fala, quanto você quer no jogo? Supor, Botafogo Sport Recife.
o Botafogo diz, eu quero 1 milhão, o mando de campo é meu. Ele paga e vai arrecadar mais, porque ele sabe que ali tem torcida. Então, nós devemos olhar para o futebol com um olhar também do mercado. Senão não consegue pagar essa folha que o deputado Paulo acabou de dizer. É muito caro fazer futebol. Então você tem que abrir mais os espaços e comercializar tudo. Eu acho que, do ponto de vista profissional, a gestão do futebol ainda é muito... precisa avançar muito na questão da gestão. Com certeza. Pois não, deputado. Não, pode falar. A arrecadação nos novos estádios foi superior a 177 milhões de reais, o que dá uma média de 1 milhão e 40 mil de arrecadação. O ingresso, na média, para o torcedor foi de R$ 43,32. Quer dizer, um pouquinho elevado em relação aos estádios anteriores, a gente comparando com os estádios antigos. Agora, esse assunto dos estádios antigos, como é que a gente pode tratar? A gente pode dizer estatisticamente o seguinte, foram 16, nos estádios antigos, foram 16 estádios que tiveram 203 jogos. O público pagante foi de 2 milhões e 100 mil torcedores e a média foi de 10.718 pagantes. A metade do que os novos estádios tiveram em arrecadação e também da presença de público. Se a gente aí comparar isso entre os novos e os antigos, a diferença é altamente favorável aos modernos. 13.300 pagantes, essa é a diferença. Então, deputado, o Luiz já falou sobre isso, o senhor também já falou. Os novos estádios levaram mais público do que os antigos estádios. Conforto, segurança, a proximidade com o ídolo ali no campo. Acho que tudo isso é um somatório. E também não sei se os jogos mais importantes também são jogados nos estádios novos. Uhum. Aproveitando aqui a observação feita pelo Luiz Ribeiro, de que cada jogo tem um valor, tem um peso. Claro. Mas então, me parece que pode ser esta uma razão que tenha levado um público maior aos estádios novos, porque os jogos mais importantes são disputados ali. Eu citei recentemente no Bola em Jogo da Super Rádio Tupi, eu participei de um fórum na Federação. E lá estava o diretor do estádio do Maracanã, que é um português, eu esqueci o nome dele. Ele foi o gestor durante 10 anos do novo estádio do Porto. E ele deu exemplos de lá, a concessionária trouxe esse gestor aqui para o Brasil para que ele fizesse a mesma coisa do Maracanã, mas encontra dificuldade. Porque, por um exemplo, o Maracanã, para que não dê prejuízo, tem que ter, no mínimo, 45 mil pagantes. Para começar a dar lucro, 50 mil pagantes para cima. Só que a nossa realidade hoje é diferente da realidade europeia, do que a realidade americana. E isso está sendo repensado até mesmo pelo consórcio na iminência de vir a entregar a gestão do Maracanã. Já marcou a data de Já entrega. marcou, inclusive. Então, isso eu acho que também, pelo momento econômico que o país vive, pela condição salarial do torcedor, do trabalhador, acho que tudo isso é um somatório para que não se dê tão certo como se dá na Europa. O que o senhor acha disso, deputado? Então, imaginar, não é, que dentro de uma realidade dessas, o cidadão vá privilegiar o futebol diante de tantas carências, fica muito mais difícil. Na Europa, a realidade social é completamente diferente. Nós não podemos comparar, não é isso? O padrão de vida na Europa para o padrão aqui no Brasil. E tudo isso tem influência. Quando envolve questões de mercado. Nós agora vendo a televisão, diz assim, com a troca do ministro, o mercado não viu com bons olhos. Eu queria saber esse mistério. Onde estão os olhos, a boca, o nariz, o ouvido do mercado? Porque, na verdade, é uma forma para justificar esse absurdo dentro do qual nós estamos vivendo, da exclusão, com reflexos também no futebol. R$ 43,00 a média do ingresso, Luiz, dos novos ingressos e 20 e poucos reais dos antigos. Isso também já era esperado pelo investimento que foi feito? Vamos levar em consideração o antigo Maracanã. Era um estádio que todo mundo gostava, nós temos uma memória afetiva em relação ao estádio. Você paga R$ 43,00. Um torcedor senta do lado do outro, na arquibancada.
Não há divisão, só da organizada. Você vê um torcedor do Vasco sentado ao lado do torcedor do Flamengo. Outra coisa, R$43, ninguém vai jogar xixi na sua cabeça, como era antigamente. Então, às vezes, a gente enaltecia que o estádio era popular, o cara jogava uma bomba em cima do outro lá embaixo. Quantas vezes você viu na geral as pessoas correndo? Verdade, da arquibancada lá para geral. Da arquibancada para lá, e copo, e tudo quanto custava barato. Mas é isso que o povo quer? Não. Então você paga um pouco mais. Se você pegar como entretenimento uma boa partida de futebol, onde a grama... Tem um detalhe do gramado também, dos novos estádios. Sim. Você sabe que aquilo influencia na maneira de jogar futebol? Quando você dá um passe, o passe sai perfeito. Tecnicamente, né? O espetáculo melhora, é verdade. Eleva o nível do espetáculo. Então, R$43, como média, eu acho um preço razoável. Diga, deputado. É que tudo é o nível. Os padrões de civilização. Você não pode ter no futebol uma sofisticação de tal ordem que torna incompatível com a realidade habitacional, por exemplo. Aí. Como é que fica o cidadão que mora em condições as mais precárias vendo um estádio maravilhoso? Porque tudo é muito relativo. Pô. É por isso que não tem público. Pô. Porque a realidade social nega essa possibilidade. Se a gente chegar num belíssimo teatro, só podendo ir convidado ou com ingresso grátis. Ele não tem como pagar. E ele chega, a comparação é imediata. Por vezes, alguns são possuídos de um sentimento para depredação, em função da revolta. Daquilo que vive, a grande questão do futebol é que o futebol incorporou muito mais a preocupação com o lucro do que com a própria natureza da atividade. E aí, a supervalorização. Os jogadores de futebol no Brasil querem ir para a Europa. Pô. A profissionalização levada a alta escala, essa profissionalização mobiliza muito mais jovens na direção do futebol do que na direção da universidade. Isso é uma atrofia, pô. Mas faz parte da nossa realidade. Apesar de que na Europa também houve uma mudança nesse sentido, né? O Iniesta, que é um baita... é empresário. Empresário e joga futebol. Me parece, Rui, rapidamente, eu queria apresentar aqui uma sugestão para que se mantenha acesa a paixão pelo futebol. É isso. Depende do tamanho da floresta que você quer explorar. O Barcelona jamais vai explorar uma floresta pequena. Ele quer a floresta grande. Até porque ele tem uma recursos visão e tem gerência para claro. isso. Então, se você tem um jogo disputado em alto nível, muito bem, ele deve ser praticado. Mas na base, nos estados, na periferia, você deve incentivar o jogo de futebol. O problema é que nós concentramos tudo no Maracanã e acabamos com os estádios, não tem estádio na Baixada Fluminense, acabamos com os estádios da Zona Oeste. É esse o causador da apatia em relação ao jogo de futebol. Não só estádios. Os campos de várzea... Também o senhor é da Zona Oeste. Eu sou de Realengo. Entre Padre Miguel e Bangu, tinha ali uns 10 campos de futebol. E hoje não tem. Hoje são as escolinhas. É tudo voltado à profissionalização e não à prática espontânea, que vai jogar independente de pretender ou não ser jogador de futebol. Mas quero falar do Campo Grande. Pô. Há um movimento para o soerguimento do Campo Grande. Quando ele falou, Bangu tem, sei lá, seu estádio. O Ítalo Del Cima, mas na verdade não é a recuperação do estádio. É a recuperação do Campo Grande, com o estádio, do clube, a identidade local. Porque recuperar o estádio é um caminho importante. Mas é preciso recuperar como um todo. O Campusca, né? O quadro associativo, que já gerou aí tantos grandes jogadores. É verdade. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e o tema foi os novos estádios. Nós tivemos a presença do deputado Paulo Ramos e também do jornalista Luiz Ribeiro. Agradeço aos dois aqui no Arena, porque a gente debateu, chegamos aqui, falamos para o torcedor desses novos estádios. Muito obrigado, deputado. Eu quero pedir desculpas ao Luiz Ribeiro. Por quê, deputado? Pelas minhas opiniões aqui assodadas, porque eu sou um curioso, só ele é que eu
Mas fiquei muito feliz de estar com você aqui, Luiz. Eu que agradeço. Foi um Luiz, prazer, obrigado deputado também Paulo. pela presença. Obrigado, Rui. Tá certo. Bem, você também pode assistir o programa pela internet no www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, a TV do povo fluminense.